Turma do 9º ano, professora Lana falando. Nossa aula hoje vai ser sobre a Guerra Fria. A expressão Guerra Fria foi criada para designar os conflitos e as relações entre as duas superpotências que passaram a disputar o poder após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética. No que diz respeito às origens da Guerra Fria, alguns estudiosos remetem seu início à época do lançamento das bombas atômicas sobre o Japão em agosto de 1945. Esse episódio teria sido uma declaração informal de Guerra Fria. As bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki não seriam, na realidade, necessárias para encerrar o conflito com o Japão. De acordo com esses estudiosos, elas seriam o primeiro lance importante da Guerra Fria. Isso significa que, se o Japão foi vítima das bombas, o alvo maior era a União Soviética. Tratava-se de uma advertência, uma vez que a União Soviética ainda não possuía tais bombas. O mito do poderio soviético. De maneira geral, muitos historiadores afirmam que após o fim da Segunda Guerra Mundial, emergiram duas superpotências antagônicas, os Estados Unidos e a União Soviética, ambas vitoriosas sobre o eixo. A disputa entre os Estados Unidos, representante do mundo capitalista, e a União Soviética, líder do bloco socialista, ia desde aspectos ideológicos, políticos e econômicos a conflitos regionais em que cada superpotência apoiava um dos lados envolvidos como forma de afirmar sua superioridade. Essa época de enfrentamento durou até o início da década de 1990, quando a União Soviética passou por profundas transformações. Entretanto, para o jornalista e historiador polonês Isaac Deuster, essa ideia de que os Estados Unidos e a União Soviética emergiram como dois colossos vitoriosos não pode ser aceita sem um questionamento. Para ele, a União Soviética encontrava-se em grande parte arrasada, pois sobre ela recaíra o maior peso da luta contra a Alemanha hitlerista. A doutrina Truman. Formalmente, a Guerra Fria se iniciou a partir da declaração da doutrina Truman, em 1947, quando o governo dos Estados Unidos decidiu substituir o governo da Inglaterra na sustentação econômica e militar da Turquia e da Grécia. É importante destacar que a Turquia e Grécia eram fronteiras a estados da União Soviética. De fato, na luta contra as tropas nazistas de ocupação, no final da Segunda Guerra, grupos de camponeses já se organizavam na Grécia para a tomada do poder, a exemplo do que já tinha ocorrido na Iugoslávia, de onde os nazistas foram expulsos pela própria população local, estabelecendo um governo comunista sob a liderança de Josip Broz Tito, a Europa Oriental e, em especial, a Grécia. Foi nesse sentido a primeira fronteira da Guerra Fria. A Guerra Civil Grega, travada em 1946 e 1949, envolvia a disputa de poder iniciada com a retirada nazista do país após a Segunda Guerra, já no final de 1944. Revolucionários de esquerda que haviam lutado contra os nazistas, então apoiados pela União Soviética, a Albânia, Iugoslávia e Bulgária, disputavam o poder com o rei da Grécia, que retornava do exílio, o que submeteu durante a guerra, apoiando por políticos liberais e forças britânicas e estadunidenses. As origens da doutrina Truman. Muitos estudiosos consideram que a mensagem que o presidente dos Estados Unidos, Henry Truman, cujo mandato durou de 1945 a 1953, enviou ao Congresso no princípio de 1947, sensibilizado pelo discurso feito pelo ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill,
no ano anterior, em Fulton, no Missouri, pode ser considerado o marco zero da Guerra Fria. O discurso de Khrushchev é considerado fonte de inspiração para a doutrina Truman. Foi proferido no dia 5 de março de 1946 e suas palavras provocaram uma onda de reações favoráveis nos Estados Unidos e na Europa. O trecho do discurso a seguir é revelador do pensamento ocidental em relação à chamada ameaça vermelha. O Pacto de Varsóvia, criado em 1955, é extinto em 1991. Teve como objetivo consolidar a influência soviética sobre os países da Europa Oriental. A Guerra Fria foi a expressão utilizada para caracterizar um tipo de política externa decorrente da polarização do mundo em dois blocos políticos militares após a Segunda Guerra Mundial. Os recentes acordos para a administração das armas estratégicas de longo alcance afastam as companhias histéricas e o perigo de um confronto bélico catastrófico. Quando se analisam as origens da denominada Guerra Fria, percebe-se que ela se relacionou inicialmente com o envolvimento dos governos inglês e norte-americano na elaboração de um discurso responsabilizando o comunismo como terrível ameaça ao mundo livre. A Guerra Fria foi o nome dado a um conflito após a Segunda Guerra Mundial envolvendo dois países que adotavam sistemas políticos econômicos opostos, capitalismo e socialismo. Os dois países protagonistas da Guerra Fria são Estados Unidos e União Soviética. A queda do Muro de Berlim em 1989 significou simbolicamente a alteração nas relações políticas e ideológicas entre Estados Unidos e União Soviética. O bloqueio de Berlim. Após a derrota na Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida em 4 setores ou zonas de ocupação controlados pelos Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Em 1949, o setor soviético deu origem à República Democrática Alemã, ou República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, alinhada ao bloco capitalista. Quanto à cidade de Berlim, também foi dividida em 4 zonas de ocupação. A inglesa, a britânica, a estadunidense e a francesa deram origem à Berlim Ocidental, enquanto a área soviética originou Berlim Oriental. No entanto, a cidade de Berlim localizava-se na Alemanha Oriental e em 1948, quando se discute a criação de uma nova moeda para a Alemanha, a divisão de Berlim tornou-se um problema. Na medida em que as tensões entre os dois blocos antagônicos se ampliaram, Stalin decretou o bloqueio de Berlim, por meio do qual foram interrompidas todas as comunicações terrestres entre Berlim Ocidental e o Ocidente. Nesse contexto, os Estados Unidos, contando com o apoio dos britânicos, desenvolveram a ponte aérea com milhares de voos que abasteciam Berlim Ocidente de combustível, alimentos e outros bens. O Muro de Berlim. 11 meses depois de iniciado o bloqueio que possibilitou aos estadunidenses demonstrar capacidade de organização, recursos e tecnologia, o que contribuiu para reforçar a propaganda pré-capitalismo, Stalin optou por suspendê-lo, restabelecendo os contratos entre o Ocidente e o Berlim Ocidental. Em 1961, sob a orientação soviética, construiu-se um muro separando, em definitivo, a parte ocidental da parte oriental da cidade de Berlim. Nos primeiros dias de agosto de 1961, as comunicações entre as partes ocidental e oriental de Berlim começaram a ser bloqueadas. Do dia 12 para o dia 13 do mesmo mês, fechou-se a fronteira entre os dois setores da cidade, utilizando uma densa rede de cercas de arame farpado com postos de vigilância. A justificativa oficial do governo da Alemanha Oriental era a necessidade de conter a imigração
de cerca de 20 mil alemães orientais a cada mês para a parte capitalista da cidade, em sua maioria trabalhadores especializados. O isolamento de Berlim Oriental se consolidou com a construção do Muro de Berlim, considerado o maior símbolo de um mundo dividido pela Guerra Fria. O mundo tinha 166 quilômetros de extenso. Em novembro de 1989, esse muro foi derrubado em consequência de um novo contexto histórico, assinalado pelo início do colapso do Bloco Socialista e pela redefinição da ordem mundial. A Guerra Fria, parte 1. Capítulo 6, páginas 100 a 107. Responder os exercícios propostos após o término do vídeo aula. Atividade. Primeira, explique a expressão Guerra Fria. Segunda, como a Guerra Fria se iniciou. Terceira, o que aconteceu com a Alemanha após a derrota da Segunda Guerra Mundial. Quarta, explique como ficou dividida a cidade de Berlim. Quinta, quando e por que o Muro de Berlim foi derrubado.